Como se não bastasse a pandemia, outro fator que atinge a economia brasileira, sobretudo aqui na Bahia, é o fechamento da Ford. Bom, na verdade, o que se configura no cenário econômico do país, com as ameaças também do desemprego, da volta da inflação, com o fim do auxílio emergencial, tudo isso deve fazer com que o ano de 2021 seja difícil para as finanças de estados e municípios. Na Bahia, como é que o governo vem se preparando para ganhar fôlego em meio à crise? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico imaginando, secretário, que 2020 já certamente foi uma lição e um aprendizado e tanto para lidar com as finanças do Estado. Houve queda de arrecadação, a economia do Estado impactada por essa pandemia. Agora, no começo do ano, a notícia do fechamento da Ford em Camaçari. Enfim, qual o cenário que o senhor vislumbra para este ano na Bahia? Quais as dificuldades o senhor elege como o maior desafio a ser enfrentado em 2021? Olha, Jefferson, realmente o fechamento da Ford foi uma grande surpresa. Nós não tínhamos nenhum indicativo disso. Sabíamos que o setor está passando por uma transformação muito grande, mas até o ano passado nós vimos conversando com a direção da Ford, articulando para a manutenção dos incentivos federais, né? Enfim, não tinha pleito não atendido deles aqui. Então foi uma enorme surpresa. Essa foi uma surpresa. A pandemia, já em 19, né, você lembra, já apontava isso na China. Os relatórios já indicavam que essa pandemia ela iria se espalhar globalmente. Nós na Bahia, eu acho que um dos grandes sucessos do governador Rui Costa é antecipar os acontecimentos e estudar os cenários, né? Então, o que é que nós fizemos? Logo que começou 2020, os representantes, os chefes dos poderes lembram disso, o governador fez uma reunião, me pediu para fazer uma exposição do que nós vimos antes até de chegar o vírus no Brasil, né? Nós fizemos uma exposição e fizemos um cenário do que nós acreditávamos que ia acontecer no ano de 2020. Então, houve um aperto geral de cintos aqui no estado da Bahia. Para você ter uma ideia, Jefferson, nós executamos o orçamento, as despesas do ano de 2020 foram menores do que a gente executou em 2018, isso nominalmente, né? Só que se você imaginar que elas foram menores, mas que na saúde, por exemplo, foi muito maior, então você vê o esforço e o remanejamento que o Estado fez de recursos para atender a população em geral. Então, foi uma surpresa adicional essa questão da Ford, né? Nós estamos esperando que algo que nos deu algum alento foi o auxílio emergencial, né? A população conseguiu ter acesso a uma renda extra que garantiu um subsídio mínimo, né? Para eles, isso atenuou um pouco a pobreza e fez rodar um pouco mais a economia, o que acaba se revertendo em arrecadação também. Agora, em 2021, como é que está a situação dos cofres públicos do Estado? Está dando para pagar as contas? Enfim, qual é a avaliação que o senhor faz? Não, nós fechamos o ano de 2020 dentro do que nós planejamos, né? Tínhamos 3 cenários, um mais pessimista, um mais otimista e um intermediário. Fechamos no cenário intermediário, né? Graças a Deus, não foi o cenário mais pessimista. Inclusive, o Estado da Bahia está melhorando o seu conceito em termos de CAPAG, né? Capacidade de pagamento. A Bahia voltará a ter condição de tomar empréstimos com aval da União, né? Você imagine, Jefferson, que mesmo
sem essa condição, nós já continuamos, né, sendo o segundo estado que mais investe no Brasil, né, atrás apenas de São Paulo. Agora, com essa condição, esperamos ter mais fôlego ainda para investir, porque sempre ajuda também a rodar a economia. Agora, as nossas atenções se voltam muito para a ação do novo Congresso, né, da nova mesa diretora do Congresso, não do novo Congresso, mas da nova mesa. Essas pessoas que estão aí, que assumiram, elas estavam comprometidas com uma pauta, por exemplo, de continuidade do auxílio emergencial, que para a economia da Bahia, para os baianos, né, e para o Brasil é muito importante manter de alguma forma. Pelo menos, eu acredito, pelos próximos 6 meses, né? É uma expectativa nossa, agora vamos acompanhar. Voltamos, esse governo já demonstrou que tem disposição para tomar todas as medidas para resguardar o interesse da população e vamos seguir, sim, pagando em dia, né? Continuando com os investimentos, agora o cinto cada vez mais apertado. Secretário, ano passado, ainda nas fases iniciais da pandemia, quando nós conversamos, o senhor demonstrou uma preocupação sobre a arrecadação da Bahia, o impacto da pandemia na arrecadação e o comprometimento das contas até o final do ano. 2020 fechou sem grandes entraves, como o senhor citou agora há pouco. Qual a perspectiva, qual a expectativa para 2020 do ponto de vista da arrecadação 2021 com relação à expectativa de arrecadação e a execução fiscal, já que há uma possibilidade de uma baixa da arrecadação aqui do Estado? Boa pergunta, Fernando. Você lembra que na oportunidade eu havia dito que a nossa meta naquele momento era atingir a arrecadação de 2019, né? O que não é, assim, um motivo para festa, porque nós estaríamos atingindo a arrecadação do ano que passou, mas isso efetivamente aconteceu, né? Nós conseguimos atingir isso. Eu agradeço ao esforço do fisco e de todo o governo, também porque as áreas que naquele momento eram menos prioritárias entenderam o aperto de cinto extraordinário que nós fizemos. Então, nós conseguimos equilibrar as coisas e alcançar o objetivo. Esse ano, nós repetimos em 2021 o orçamento de 2020. A variação é ínfima, é mínima, não chega, acho que a 0,5%. Então, na verdade, nós estamos com o mesmo orçamento. A meta é atingir o orçamento de 2020. Agora, a meta interna da Fazenda ela é sempre um pouco mais ambiciosa para que a gente possa arcar com as intempéries que vêm pela frente. Ainda não temos o real efeito na economia da saída da FOR, né? Não temos isso já sabemos que de impostos diretos isso representará uma redução de quase R$500 bilhão ano, né? Um pouco menos de 500 milhões ano, que é bastante elevado. Sabemos que a grande diferença para nosso planejamento vai estar no auxílio emergencial, na saída ou não do auxílio emergencial de maneira precoce. Por enquanto, nós vamos trabalhar para manter o orçamento 2020, o que significa, de novo, apertar os cintos. Qual a demanda de economia necessária para que a Bahia não passe por apertos em um eventual atraso do auxílio emergencial? O auxílio emergencial, na verdade, é para a população, né? Sim. Então, não estou falando daquele auxílio extraordinário que veio para os estados, estou falando do auxílio à população. É porque isso gira a economia como um todo, por isso que eu citei. Perfeito, Fernando. São 2 efeitos, né? Um é esse que você está falando aí, né? O impacto que pode haver não rodar a economia como estava rodando. Esse impacto é significativo, sim, né? É o impacto de alguns bilhões. Nós estamos ainda
trabalhando nesses números para fazer a projeção, mas ele é muito significativo e vai demandar um esforço muito grande do Estado e talvez algumas medidas extraordinárias, né, para diminuir o custeio. Aí eu diria a você que a gente pode precisar de um aperto superior a R$1 bilhão, tá? Agora, temos um problema adicional, porque vocês acompanham aí a quantidade de pessoas, por exemplo, que saíram de plano de saúde em função da crise, ele é muito grande. Então, quando você tem um processo mais acelerado, né, nós já vimos num processo de crise econômica, né, de falta de crescimento, e agora com a pandemia, você tem em paralelo, nós temos duas consequências, né, uma perda de arrecadação e uma maior necessidade da população de serviços públicos. Então, faixas, inclusive, que não iam para o serviço de saúde pública, por exemplo, passam a precisar desse serviço, né? Passam a entrar em escola pública, então nós temos mais demanda por assistência social, né? Por saúde, enfim, nós estamos imaginando que, de novo, a pressão vai ser muito grande na área de saúde. Para você ter uma ideia, nós gastamos mais do que a Constituição prevê ou estabelece em educação e saúde. A gente elevou em mais de R$1 bilhão esses gastos no ano passado, no meio de uma pandemia, com toda essa situação que vocês estão acompanhando. E isso, nessa conta, não está o auxílio emergencial, estou falando só de participação do Tesouro, não está o auxílio emergencial, que aí veio sim, através do SUS, né, fundo a fundo, do governo federal para o estado da Bahia. Então, daí você tem uma ideia do tamanho do problema, né? Não é apenas ajustar as contas, mas é também manter o serviço para a população, para que elas tenham um acolhimento, não aconteça o que tem acontecido na Amazônia, tem acontecido em outros estados, aconteceu no Rio de Janeiro, as pessoas até em casa sem conseguir ter o atendimento médico, né? Aquilo é desesperador, é um quadro desesperador. Então, secretário, o desafio ele é dobrado. Não é só a estabilização das contas públicas, mas manter a assistência à população. E a gente deseja boa sorte para o senhor lidar com esses desafios, que certamente são muitos, são grandes. Conte sempre com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, secretário. Muito obrigado, Jefferson. Um grande abraço a todos. Um bom dia. A gente conversou com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, aqui pela Tarde FM, agora 8h51.